Dizem que monstros andam entre os homens, mas poucos sabem distinguir quem é a verdadeira fera. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Hoje eu vou te levar por uma história que atravessa o tempo, do deserto em chamas das cruzadas ao coração de um império oriental devorado pela própria glória. Um homem que bebeu o sangue de algo que não era humano. E uma princesa nascida sob a sombra de um trono amaldiçoado. Dois destinos separados por séculos, mas unidos pelo mesmo fardo, o de carregar o peso do sangue e do tempo. Prepare-se para entrar em um mundo onde a fé se confunde com o pecado, onde os deuses se calam, e os monstros ainda caminham entre nós. Uma boa história para você, e um abraço. Capítulo 16 Fraternidade. O primeiro som que Nemo ouviu foi o roçar da areia contra o pano de uma tenda. Era um som seco, áspero, repetido 1000 vezes pelo vento que nunca dormia. O silêncio do deserto não era um silêncio comum, era um peso. Um peso que se infiltrava nos ossos, fazia o corpo lembrar que estava só. Ele abriu os olhos devagar, e a luz o feriu como uma lâmina fina. Tudo girava. A visão turva revelou uma sombra vermelha filtrada pelo tecido gasto acima de sua cabeça. O ar cheirava a ferro, a poeira e a algo adocicado, vinho talvez, ou sangue. Tentou se mover. Sentiu a areia sob ele ceder, arranhar. Quando levantou a cabeça, ouviu o som das correntes roçando em seus pulsos. O som ecoou pequeno, mas bastou para trazer de volta a lembrança da tempestade. O vento rugindo como fera. Os gritos de Renji. O olhar de Lian desaparecendo na poeira. Depois, apenas o escuro. Agora, a escuridão tinha cheiro e forma. A penumbra avermelhada que enchia a tenda se movia de leve, como se respirasse junto com ele. Lá fora, havia vozes. Risos de homens. O estalar de botas sobre a areia. O relinchar distante de cavalos. E, entre tudo, aquele som metálico familiar, o de armas sendo limpas, lâminas sendo testadas. Um exército. Nemo tentou se sentar. O corpo respondeu devagar, dolorido. O sangue seco formava crosta sob a pele, e o toque do metal frio das correntes o fez lembrar que estava vivo. Ou algo perto disso. Foi então que ouviu a voz. Não se mexa muito. O tom era suave, mas havia autoridade no ritmo. Ainda deve estar zonzo. A tenda se moveu com o vento, e a voz veio de um ponto adiante, onde a luz era mais quente. Nemo ergueu o rosto. Do outro lado, uma mesa baixa exibia tigelas de frutas, pedaços de pão e uma garrafa de vinho meio vazia. O cheiro doce e ácido do líquido se misturava ao pó. E ali, sentada sobre uma almofada, estava uma mulher jovem. Ela parecia confortável demais para aquele cenário. Os cabelos brancos caíam em ondas sobre os ombros, e o rosto pálido brilhava sob o reflexo avermelhado da lona. As pernas cruzadas, os gestos calmos. Vestia uma batina cinza escura, quase preta, abotoada até o pescoço, o colarinho branco se destacando como uma lâmina limpa no meio da sujeira. O tecido pesado caía até os tornozelos. A pele dela era de um branco quase irreal, e os olhos, âmbar cristalinos, o observavam com curiosidade contida. Havia algo hipnótico naquele olhar, uma calma que parecia forçada, construída com o mesmo cuidado de uma oração repetida tantas vezes que perdeu o sentido. Ela mordeu um pedaço de queijo, devagar. "Você me encontrou?" perguntou Nemo, a voz rouca, o gosto da poeira ainda na garganta. Ela sorriu sem pressa. Um sorriso pequeno, quase infantil. "Não. Foi você quem me encontrou." Respondeu. "Eu só. Montei acampamento em cima de você." Nemo piscou. "Como é?" "Ah, não foi por escolha." Continuou ela, limpando os dedos com um lenço. "Da última vez que meus homens tentaram colocar correntes em você, acabaram." Ela fez um gesto leve, rodando o punho no ar. Espalhados pelo chão. Um mosaico de carne e areia. Bonito, de certo modo. Os olhos dela brilharam, divertidos. "Então achei mais sensato te deixar onde estava." O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento arranhando a lona. Nemo manteve o olhar nela por um longo tempo. O instinto dentro dele começava a acordar, lento e pesado. Algo entre o alerta e o ódio. "Correntes de prata," disse ele, puxando os pulsos. O metal rangeu, faiscando. "Inteligente."
O suficiente para você pensar 2 vezes antes de arrancar minha cabeça. Ela falava como quem comenta o tempo. O vinho em sua taça tremia levemente nas mãos finas. Nemo a estudava em silêncio. Aquilo não era um encontro casual. A voz, o olhar, a serenidade, tudo nela parecia ensaiado. E então, murmurou ele, apoiando-se nos joelhos. Quem é você? Ela sorriu, mas não respondeu de imediato. Levou outra uva à boca e mastigou devagar, os olhos fixos nele. Você dormiu por 3 dias. Disse, como quem muda de assunto. Fiquei pensando se devia te enterrar ou esperar. E decidiu esperar. Eu gosto de ver como você acorda. Nemo franziu o senho. A voz dela tinha algo de familiar, mas o tom era torto, como uma melodia tocada em um instrumento desafinado. Você fala como se me conhecesse. Ela riu baixo. O som ecoou suave, quase bonito. Eu te conheço bem demais, Aeda. Disse, pronunciando o nome que ele não usava há séculos. Já te vi furioso, calmo, confuso, vitorioso, derrotado. Já te vi de joelhos e coberto de sangue. O nome o atingiu como um golpe. Nemo não reagiu de imediato. Ficou apenas olhando. A voz dela soava como memória. É mesmo? Disse ele, com um riso seco. Então me diga, o que você viu agora? Ela o observou por um tempo. Os olhos âmbar brilharam sob a luz difusa. Vejo um homem que ainda acredita ser dono da própria dor. Respondeu. E que mente para si mesmo achando que ela tem algum propósito. O ar dentro da tenda pareceu encolher. Nemo se levantou, as correntes tilintando. A areia escorria do corpo. Os olhos dele, frios, azuis, se fixaram nos dela. Diga logo quem é. Ela não pareceu intimidada. Inclinou a cabeça levemente, e o cabelo branco deslizou sobre o ombro. Não se lembra, não é? Nemo ficou em silêncio. Eu achei que você perceberia. Disse ela, com voz baixa, quase triste. Sempre disse que me reconheceria, mesmo que renascêssemos em infernos diferentes. As palavras o congelaram. Por um instante, tudo dentro dele se calou. A tenda sumiu. O som do vento sumiu. Só restou a imagem, o fogo, os sinos, as lanças, a cidade em ruínas. Um rosto entre chamas. Um juramento dito com raiva e fé. Aeda respirou fundo. Mortain. O nome saiu quase como um suspiro. A mulher sorriu, mas o sorriso não tinha alegria. Demorou. Ele a olhou como quem encara um fantasma. A lembrança do velho companheiro de cruzadas ainda queimava viva em sua mente. O fanático que sorria entre corpos, o cavaleiro que via Deus nas chamas. Agora, diante dele, estava uma jovem de olhos dourados e voz calma, sentada entre vinho e silêncio. Isso é um truque. Disse, baixo. Você devia estar morto. Eu estive. Respondeu ela, simples, como quem fala do tempo. Mas parece que Deus também não quis o meu descanso. Nem o inferno. Ela passou o dedo na borda da taça, fazendo o vinho girar em espiral. O gesto era quase hipnótico. Você também não devia estar aqui. Disse, sem olhar para ele. E, no entanto, está. Aeda não respondeu. Havia uma dor antiga em cada palavra. Você e eu, Aeda. Continuou ela, erguendo o cálice. Somos ecos. Restos de uma fé que apodreceu. O som das vozes do lado de fora se misturava ao estalar das brasas dentro da tenda. Um grupo de soldados ria alto. O cheiro de carne e pólvora entrava junto com o vento. Ela bebeu um gole. Engraçado. Disse. Fui enviada uma vez para purificar pecadores. Hoje vivo cercada deles, e sou a pior de todos. Aeda observava em silêncio. O ódio e a curiosidade se misturavam dentro dele como fogo e água. Você devia ter ficado morto, Mortain. Talvez. Ela disse, com um meio sorriso. Mas e você? Ainda acredita que merece viver mais do que eu? O olhar dele baixou por um momento. O chão da tenda era só areia pisoteada e marcas de botas. A vida nunca foi escolha minha. Ela apoiou o queixo na mão e o observou. Sempre foi, Aeda. Você só prefere fingir que não. O silêncio caiu pesado. O vento lá fora rugia mais forte. Olhe para você, disse ela. Ainda com esse olhar de quem carrega o mundo. Ainda age como se tudo dependesse da sua culpa.
Ele a fitou com raiva contida. E você fala como se tivesse encontrado redenção. Eu encontrei algo melhor, disse ela. Propósito. Propósito. Aedan deu um passo. As correntes arranharam o chão. De que tipo? Ela inclinou a cabeça, os olhos dourados fixos nele. O tipo que Deus deixou cair. Por um momento, nenhum dos dois falou. O ar parecia quente demais, o espaço pequeno demais. O som das risadas do lado de fora desapareceu, engolido por uma rajada de vento que fez o tecido da tenda tremular. Mortain ergueu-se lentamente. A luz filtrada pelas frestas desenhou a linha fina das cicatrizes que cruzavam sua testa de lado a lado, como suturas antigas. Ela parecia ainda mais pálida de pé, o rosto calmo e vazio. Sabe o que é curioso, Aedan? Disse, ajeitando a gola. A primeira vez que te vi, pensei que fosse um homem santo. A última vez que te vi, tive certeza de que era um demônio. E agora? Ela o olhou de cima a baixo, os lábios curvando num sorriso cansado. Não sei o que você é. Ele respirou fundo. Eu também não. Por um instante, o silêncio entre eles pareceu se tornar outra coisa, uma lembrança, talvez. Algo que existiu há séculos e ainda queimava. Mortain se aproximou. O cheiro do vinho e da poeira se misturava ao da pele dela, frio, metálico, quase sagrado. Então o que vai fazer comigo? Estou na sua frente. Sussurrou. Me matar? De novo. Aedan não respondeu. Apenas a olhou. Não. Ela arqueou a sobrancelha. Não. Eu quero entender. Disse, devagar. Quero saber o que fizeram com você. O que restou do homem que jurou me caçar até o fim dos tempos. Ela o observou por um tempo, e o que apareceu em seu rosto não foi ódio, mas algo que se parecia muito com piedade. Então talvez, disse, com um leve sorriso, pela primeira vez em 1000 anos, sejamos apenas dois mortos conversando sob a mesma tenda. O vento soprou, fazendo o pano estremecer. Do lado de fora, os soldados voltaram a rir, e o som de passos se afastou pelas dunas. Lá dentro, a tenda permaneceu imóvel, como se o tempo tivesse parado para escutar o murmúrio de dois fantasmas. E, por um instante, parecia que o deserto inteiro prendia a respiração. O calor dentro da tenda parecia respirar. O pano ondulava em movimentos lentos, como um pulmão cansado. Cada oscilação trazia um sopro de ar quente misturado a poeira e cheiro de suor humano. Lá fora, os soldados gritavam ordens, riam alto, faziam troar o ferro nas bainhas. Mas dentro, entre Nemo e Mortain, o tempo parecia parado, como se o deserto, por respeito ou medo, tivesse contido o próprio fôlego. Mortain permanecia sentada, as mãos juntas sobre o colo. O vinho no cálice já não tremia. Seu olhar dourado repousava em Nemo com a paciência de quem observa um animal ferido tentando lembrar como se anda. Nemo, ainda de pé, era todo rigidez e sombra. O sol filtrado pela lona tingia-lhe o rosto de cobre escuro. As correntes pendiam dos pulsos como lembranças de outro cativeiro. Você está carregando algo que pertence a mim, Nemo, disse ela enfim, a voz tranquila, como se começasse uma confissão e não uma ameaça. Algo que também interessa à igreja. E a outros. Ele arqueou uma sobrancelha, o meio sorriso retornando. É mesmo? A voz saiu arrastada, grave, como ferro raspando pedra. E o que poderia haver em minhas mãos que um cadáver reanimado e uma instituição apodrecida desejam tanto assim? Mortain inclinou-se ligeiramente para frente. Uma garota. A palavra soou seca, e o ar pareceu perder temperatura. Jovem, sangue raro, e o selo imperial que ela roubou ao fugir. O silêncio caiu como um peso. Lá fora, um soldado gritou algo em outra língua. O som foi engolido pelo vento. Nemo não respondeu. Apenas o modo como respirava mudou, mais lento, mais fundo. O sorriso sumiu. Mortain notou e, com leveza quase cruel, sorriu de volta. Então é verdade. Você a está protegendo. Eu não protejo ninguém, rosnou. Apenas acompanho quem ainda tem algum propósito digno de existir. Ela apoiou o queixo sobre a mão, um gesto de curiosidade estudada. Diga o que quiser, murmurou, mas está levando-a até o tio dela, não está? O velho que acreditam ser a salvação, o único capaz de restaurar o trono. Os olhos âmbar cintilaram. Mas o que um homem velho pode fazer, Aedan? Além de morrer. Ele estreitou o olhar. Como sabe disso? Eu sei de muitas coisas. O sorriso dela se tornou fino.
A morte ensina, o inferno observa, e a igreja sempre teve suas maneiras de ouvir o que se sussurra nas sombras. O ar entre os dois pareceu vibrar. Nemo deu um passo à frente, e o chão rangeu. O que fizeram com você? Perguntou, voz baixa, firme. O que fizeram com você para ainda estar aqui, falando comigo nesse corpo? Mortain o olhou longamente. Depois soltou um suspiro quase humano, ergueu a mão e afastou os fios brancos que caíam sobre a testa. Sob eles, a linha das cicatrizes se revelou, finas, alinhadas, de um branco mais claro que a pele. Nemo estacou. A igreja tem seus segredos, disse ela, com serenidade. E quando um servo fiel morre, mas sua alma ainda tem utilidade, às vezes encontra um corpo que possa sustentá-la. Ele franziu o senho. Transplante, de alma? De culpa, talvez, respondeu ela com um sorriso curto. Chamam de renascimento eclesiástico. Uma técnica roubada de velhos alquimistas da Baviera. Pegaram o que restava de mim antes que apodrecesse e me costuraram dentro disto. Tocou o próprio peito. Um corpo preparado desde o nascimento. Um corpo puro o bastante para receber algo corrompido. Por um momento Nemo apenas a observou. O nojo misturava-se a uma estranha pena que ele não queria admitir. Ela passou a mão sobre o peito, como se sentisse o peso do coração batendo devagar demais. Um corpo preparado desde o nascimento. Um corpo puro, capaz de receber algo corrompido. Por isso, o corpo de uma garota. E está se acostumando? Perguntou com sarcasmo. Já dormiu com um homem? Mortain riu, mas o som soou quebrado, sem alegria. Ainda aprendo a respirar, se quer saber. Há dores que não são minhas, memórias que não se encaixam. Às vezes sonho com mãos pequenas tentando carregar uma cruz pesada demais. O silêncio que seguiu foi denso. Nemo passou a língua pelos dentes, pensativo. Do lado de fora, um cavalo relinchou, e o som pareceu vir de muito longe. Então foi isso que o seu Deus lhe deu como recompensa. Uma nova prisão. Talvez. Ou punição. Mas não estou aqui por mim. Não. Estou aqui por ela, disse Mortain, e seus olhos brilharam com algo parecido com fé. A menina que você esconde. Ela não entende o que é, mas carrega algo que pode reabrir as portas entre o céu e o inferno. A igreja a quer viva. Os outros não se importam se estiver morta. Nemo riu baixo, sem humor. E você? Eu apenas cumpro o que me resta de missão. Ela ergueu o olhar. Por um instante, a luz tocou as cicatrizes e fez parecer que ardiam. Sabe, Aedan, quando morri, achei que tudo terminaria ali. O fogo, a fé, a carne queimando. Mas o fim é um luxo que nem todos merecem. Ele a observava, e o que via não era um inimigo, era um espelho deformado. Ambos condenados, ambos ainda presos a algo que não compreendiam. Mortain voltou a falar, e cada palavra parecia costurada em silêncio. A garota. Lian. Você sabe o que ela carrega? Nemo não respondeu. O selo imperial não é só um símbolo, Aedan. É uma chave. A chave para o objeto forjado quando os reinos do homem ainda lembravam o som das asas de Deus. Os olhos dela se estreitaram. Que merda você está falando? A igreja acredita que o sangue que corre nas veias da garota e o selo são a chave para a câmara que guarda o cálice perdido. O mesmo que você bebeu. Nemo cerrou o punho. Mentira. Você sente algo semelhante dentro dela toda que vez olha para ela. Não finja. Aedan virou-se um pouco, como quem busca ar. O vento que entrava pela fresta da tenda trouxe o cheiro distante de pólvora e suor. Mortain continuou, a voz firme. Lian nasceu marcada. Não é apenas uma herdeira fugindo do império. Ela é a última recipiente pura do sangue do dragão. Uma criança feita para conter algo que os homens jamais deveriam tocar, mas tocaram. E você veio buscá-la. Sim. O silêncio voltou, e desta vez veio acompanhado de um calor quase sufocante. Nemo passou a mão pelo rosto, tentando acalmar os pensamentos. O olhar dele se perdeu por um instante, fixo em nada. Quantos séculos você vai continuar obedecendo, Mortain? Quantas vezes vai vestir o mesmo dogma? Quantas forem necessárias, respondeu sem hesitar. Obedecer é o que resta quando a vontade se torna fardo. Ela se levantou. O movimento fez o pano da batina deslizar suavemente, revelando o brilho metálico das fivelas em seus tornozelos. A figura era ao mesmo tempo delicada e imponente,
como uma estátua feita de cera e ferro. Você fala de liberdade, mas vive acorrentado a memórias. Os olhos dourados brilharam. A diferença é que eu reconheço as minhas correntes. Nemo deu um passo em sua direção. E eu reconheço o que ainda pode ser quebrado. Por um segundo, ficaram frente a frente, tão próximos que o calor dos corpos misturou-se ao ar da tenda. Mortain sorriu, um sorriso breve, quase triste. Sempre o mesmo. Tão furioso contra o céu que esquece que o inferno só existe porque alguém precisou inventá-lo. Nemo segurou o olhar dela. O que a igreja planeja fazer com a menina? Perguntou por fim. Ela respondeu com um sorriso. O vento soprou mais forte. A sombra de Mortain oscilou na parede da tenda, alongando-se até tocar a sombra de Nemo. O vento soprava por entre as costuras da tenda, fazendo o pano inflar e retrair como o peito de um animal dormindo. Lá fora, o murmúrio dos soldados se misturava ao rangido das armas e ao bater de tambores distantes. A areia sussurrava, rastejando sob os passos invisíveis da noite que se aproximava. Dentro, o ar era espesso, carregado do cheiro de vinho, suor e poeira antiga. Nemo quebrou o silêncio primeiro, a voz baixa e cortante, quase um sussurro. Você fala como se o mundo inteiro fosse um teatro, Mortain. E talvez seja mesmo. Mas me diga, quem é o maestro agora? Mortain ficou imóvel por alguns segundos. Os olhos âmbar se perderam no chão, e o cálice em sua mão balançou levemente. O vinho formou um círculo escuro no fundo, espelhando o rosto dela. Quando ergueu o olhar, seu semblante havia mudado, mais sério, mais pesado, como se cada palavra que viria exigisse um preço. Falarei só pelos velhos tempos, murmurou. Passou o polegar pelos lábios, limpando o resto do vinho que brilhava sob a luz das lamparinas. Não é alguém da igreja, nem um inquisidor, nem um cardeal. Nemo a observava atentamente. O corpo imóvel, o rosto na penumbra. Apenas o reflexo do vinho nos olhos o denunciava como vivo. Então quem? Ela respirou fundo. O oposto. A palavra caiu pesada, reverberando no ar, ela. O nome não veio, mas o peso dele encheu o espaço. Nemo franziu o senho. O sorriso desapareceu, e algo em seu rosto endureceu. Ela? Não se faça de bobo. A primeira. O tom dela soava cansado, mas firme. Aquela que nasceu do teu sangue. A primeira a caminhar por tua compaixão. A praga que deixaste no mundo. Tua criação original. A maior de todas as heresias que permitiu caminhar nesta terra. Por um instante, o chão pareceu vibrar. Nemo baixou o olhar, e o riso que escapou de seus lábios não era de humor, mas de incredulidade. Isso é impossível. Não, respondeu Mortain, sem hesitar. Nada que vem de ti é impossível. A frase o atingiu como um golpe. Ele recuou um passo, e o som das correntes tilintando quebrou o ar imóvel. Por dentro, algo despertava, não uma lembrança, mas uma ferida antiga que voltava a sangrar. A imagem veio sem aviso. A figueira, o calor do fogo, um garoto com a irmã nos braços. O desespero em olhos inocentes. O sangue escorrendo, pingando nos lábios dela. O sussurro de uma prece. O silêncio depois do último suspiro. Nemo sentiu o gosto metálico subir pela garganta. Você mente, rosnou. Eu a destruí. A queimei em um mosteiro há 200 anos. Segurei ela até virar cinza. Mortain soltou uma risada baixa, sem alegria. Cinzas não significam nada quando o sangue de um profano corre nas veias dela. O ar entre eles se comprimiu. Nemo cerrou os punhos, os músculos do braço tensos como cordas prestes a se romper. Diga o nome dela. Mortain fitou, e por um momento pareceu pesar se valia a pena responder. Depois disse, quase num sussurro. Lilith, ou seja lá qual for o nome que ela tomou. O nome pairou no ar como uma lembrança proibida. Nemo repetiu em voz baixa, e o som pareceu feri-lo. Lilith, disse, quase saboreando a palavra. A primeira a beber de mim. A primeira a respirar depois da morte. Mortain o observava com um olhar que misturava tristeza e fascínio. Ela quer o cálice, velho amigo. O mesmo cálice que fez de ti o que és. Nemo deu um riso breve, sem calor. E o que ela faria com algo assim? Encheria de sangue e brindaria a queda dos anjos? Não. Mortain pousou o cálice sobre o tapete e se inclinou para a frente. Ela quer o poder dentro dele. O Graal não é apenas um símbolo, Aedan. É um recipiente.
Dizem que nele está guardado o sangue do próprio Cristo. Lilith acredita que pode usá-lo para quebrar a maldição, a dela e a de todos os que vieram depois. Fez uma pausa curta, olhando-o nos olhos. Em outras palavras, quer o direito de existir sob o sol. Nemo encostou as costas na haste da tenda e deixou escapar um suspiro. O silêncio se arrastou por longos segundos. Do lado de fora, ouviu-se o som de vozes, o choque de lanças contra escudos. O vento trazia o cheiro de metal quente e chuva distante, um tipo de chuva que o deserto raramente permitia. E a igreja? Perguntou Nemo. O que ela quer com tudo isso? O que sempre quis, respondeu Mortain. O que acreditam pertencer a eles. E fariam pacto com o próprio inferno para isso. Ela o olhou de lado, e o sorriso que surgiu era tão fino que quase parecia dor. Já fizemos. As palavras caíram como ferro no chão. Nemo ergueu o rosto lentamente. O que está dizendo, Mortain? A igreja sabe que não pode deter Lilith sozinha. A voz dela era calma, mas a chama nos olhos era de outro tempo, uma fé quebrada tentando ainda ser chama. Ela chamou a igreja. E a igreja chamou a sicários e aqui estou eu. Nemo ficou em silêncio. Observou o rosto dela, como quem busca rachaduras na verdade. Depois riu, um som breve, seco. Um bando de lunáticos. Talvez. Mortain ergueu um ombro. Mas somos lunáticos com propósito. Ele caminhou 2 passos e pegou o cálice vazio. O metal estava morno, e o cheiro do vinho o enjoava. Girou o copo entre os dedos. Você sabe por onde esse caminho leva, não sabe? Não há final bom. Só silêncio entre as carnificinas. Talvez, respondeu ela. Mas o silêncio é tudo o que resta depois da fé. Ficaram parados, um diante do outro, enquanto o pano da tenda tremia sob o vento. Mortain o observava com algo que lembrava piedade, e Nemo, com algo que lembrava desprezo. Mas nenhum dos dois ousava admitir qualquer dos dois sentimentos. Lá fora, o deserto rugia. Um trovão distante rasgou o céu, e o cheiro da chuva começou a se misturar ao pó, denso e amargo. Dentro da tenda, o vinho tremia no cálice, refletindo o azul dos olhos de Nemo. Ele respirou fundo. Diga logo o que quer, Mortain. Quero o que você protege. Respondeu ela, sem rodeios. O selo. A garota. Inclinou-se um pouco. Você. Escolha perigosa. Todas as escolhas são. Retrucou. O som do vento cresceu, arrastando areia pelas frestas, cobrindo os dois com um véu dourado. Por um momento, parecia que o mundo lá fora deixava de existir, e que tudo o que restava era aquela conversa, aquele instante suspenso, como o intervalo entre 2 séculos. Ele puxou as correntes, e o som fez o ar vibrar. O silêncio que se formou entre eles era espesso, vivo. O ar parecia vibrar debaixo da pele. Do lado de fora, o vento começou a uivar de novo, carregando consigo os primeiros pingos de chuva, uma raridade no deserto. O cheiro dela penetrou a tenda. Ferro, terra e promessa. Mortain se levantou. O cabelo branco caía até o pescoço em fios lisos e limpos, quase translúcidos sob a luz rubra. O movimento foi lento, controlado, e o tecido da batina deslizou em volta dela como água escura. Seus pés tocaram a areia com a leveza de quem pisa em solo sagrado. Ela se aproximou de Nemo até ficar a um braço de distância. Os olhos dele a acompanharam como os de um predador. Sabe, disse ele, quase em sussurro, pensei muitas vezes no dia em que te matei. Não me matou. Corrigiu ela, sem mover um músculo. Matei o homem. Respondeu. O resto, é o que sobrou. Ela estendeu a mão e tocou a corrente que prendia o pulso dele. O metal brilhou com o toque. Nemo reagiu como uma fera ferida, puxando de volta, e o som ecoou pela tenda. O sorriso dela se desfez. Ainda tão humano no orgulho. E você ainda tão cega na fé. Por um segundo, o mundo pareceu congelar. Então o primeiro relâmpago rasgou o céu. O som foi um trovão seco, que fez as lanças do acampamento vibrarem. A lona se ergueu, e a chuva começou a cair fina, transformando a areia em lama. Eles vieram para me escoltar? Eu pedi que não se aproximassem. Murmurou. A voz era serena, mas carregava uma exaustão vendo a tenda ser cercada por soldados. Esses homens não sabem ouvir. E pior ainda, não gostam de receber ordens de estrangeiros. Muito menos de mulheres. Nemo levantou os olhos lentamente. Um sorriso curvou-lhe os lábios.
Não de humor, mas de ameaça. Então parece que ainda há certas coisas que nem a igreja conseguiu domar. O silêncio que veio foi breve, cortante. A areia batia nas paredes da tenda como chuva seca. Nemo flexionou os pulsos e as correntes estalaram, chiando como cobras de prata vivas. Parece que eu consegui bastante informação. Disse ele, a voz arrastada, rouca, quase divertida. Ela ergueu o olhar, com uma expressão entre tédio e cautela. Cuidado, Aeda. Curiosidade demais sempre acaba custando vivas. O sorriso dele se alargou. Sorte a minha. Tenho vidas de sobra. As palavras mal tinham deixado seus lábios quando o chão vibrou. As correntes se esticaram, os elos rangendo como dentes prestes a partir. O metal de prata queimou a carne. O cheiro de pele queimada se espalhou, doce e nauseante. Nemo puxou uma vez, com força sobre-humana, e o som que veio depois foi o de ferro se partindo. As estacas que sustentavam as correntes se desprenderam do chão, e uma nuvem de areia invadiu a tenda. O vento explodiu em poeira e gritos. A tenda foi rasgada ao meio, lançada para o alto como um véu arrancado pela própria tempestade. Soldados tropeçaram, cegos pela areia e pelo susto. Mortain deu um passo atrás, erguendo o braço diante do rosto. Quando a poeira baixou, ele estava de pé. O manto carmesim tremulava, pesado, e os olhos azuis brilhavam como fogo sob a chuva. A luz dos relâmpagos riscou o céu fazendo as correntes ainda presas aos punhos de Nemo emitirem um brilho frio. É sempre a mesma coisa, disse Mortain, sem olhar para os soldados que corriam em volta erguendo lanças e espadas com mãos trêmulas. Nemo sorriu. O golpe que veio não teve aviso. O som foi o de ar rasgando. Nemo usou as correntes ainda presas ao pulso como chicotes. Nemo girou o corpo uma vez, e as correntes seguiram o movimento, descrevendo círculos perfeitos no ar. As pontas de ferro varreram a área e o primeiro golpe abriu 3 homens ao meio antes de gritar. O segundo arrancou uma cabeça e a lançou a metros de distância. No terceiro, os soldados nem tiveram tempo de entender. A areia tingiu-se de vermelho em segundos. Os gritos começaram a se misturar ao ruído da chuva que agora caía em gotas grossas, transformando o deserto num mar de lama viva. Nemo se movia com brutalidade e ritmo, cada golpe um ato de destruição quase artístico. A corrente se enrolava, chicoteava, partia, esmagava. Um corpo foi arremessado contra outro, e o impacto soou como o estalar de lenha úmida. Tripas se espalharam sobre o chão. O ar cheirava a ferro, suor e carne. Um dos soldados tentou fugir. Nemo o alcançou antes do segundo passo, girando o punho e lançando a corrente que se enrolou em torno do pescoço do homem. Um puxão. Ele puxou o braço, e o som que saiu foi o do corpo do soldado se retorcendo com fúria. Então o jogou sobre um grupo. Homens foram partidos ao meio, escudos esmagados, lanças retorcidas. A areia subiu em jatos de sangue, o cheiro de ferro invadindo tudo. O vento espalhou a névoa vermelha como se o próprio deserto respirasse morte. O segundo grupo veio com gritos. Nemo se virou, o corpo inteiro em movimento contínuo, fluido e feroz. As correntes estalaram, serpenteando como chicotes de aço, partindo carne e osso. Um golpe varreu 4 homens de uma só vez. Mortain observava, firme, o rosto impassível. O manto dela se agitava, revelando a batina cinza que moldava o corpo magro, e por um instante, parecia uma sombra no meio da tempestade. Quando os últimos soldados caíram, ela ergueu a espada. A lâmina era longa e fina, o aço polido refletindo os relâmpagos que cortavam o céu. Nemo virou-se devagar em direção dela, o peito subindo e descendo. O sangue dos outros escorria pelo manto, e o sorriso havia voltado, um sorriso cansado, perigoso. Está vendo? Disse, limpando o sangue do queixo. Deus ainda não gosta de perder para mim. Demônio imundo. A voz dela era calma, mas o olhar brilhava com algo antigo. O ar entre eles se contraiu. Mortain deu o primeiro passo. O segundo veio com velocidade. No terceiro, ela desapareceu. Então o golpe veio seco, direto, rápido demais. O golpe foi tão rápido que o som veio depois. A lâmina riscou o ar, e Nemo ergueu os braços. A espada bateu nas correntes e as rompeu, libertando-o completamente. Ele deu um passo atrás, mas a ponta do aço roçou-lhe o pescoço. Um corte fino se abriu. O sangue escorreu, quente, e antes que caísse, a pele já havia se fechado. Ele riu, um riso curto, seco.
Ainda tão metódico. Mortain não respondeu. Ela recuou meio passo, os olhos estreitos só para avançar de novo, girando o pulso, e a lâmina descreveu um arco perfeito, cortando o ar diante dele. Nemo desviou, o manto rodando junto com o movimento. O tecido tocou o rosto dela de raspão. Não era pano, parecia metal vivo. A ponta rasgou-lhe a pele do nariz e o queixo, traçando uma linha vermelha que escorreu pelo rosto pálido. Ela atacou de novo. Dessa vez, os golpes vieram em sequência, 3, 4, 5 investidas em arco, rápidas, precisas, quase silenciosas. Nemo recuou, desviando com o corpo, sentindo o vento das lâminas passar rente ao rosto. O chão se encheu de cortes, a tenda se rasgou. A chuva caiu em torrentes, e os pingos pareciam ferver ao tocar a areia quente. Ela recuou, os olhos dourados fixos nele. Nemo assobiou baixo. Um som cortante ecoou, e algo veio voando do deserto, riscando o ar como uma flecha. O punho da espada dele. Nemo a agarrou com naturalidade e, no mesmo movimento, desferiu um golpe horizontal. O impacto entre as duas lâminas fez o chão estremecer. A areia subiu em uma nuvem densa, e o som reverberou como um trovão abafado. Mortain foi empurrada um passo para trás. O peso do golpe era absurdo, cada movimento dele parecia carregar o peso de 100 corpos. Ela se recompôs e avançou. Agora era velocidade contra brutalidade, fé contra instinto. A lâmina dela dançava. Nemo reagia como um animal treinado para matar, sem técnica, mas com precisão quase divina. Ele não apenas bloqueava, ele absorvia os golpes, fazia a força dela servir a ele. O som do metal se misturava ao rugido distante dos trovões. Um golpe cruzou o ar e atravessou o ombro de Nemo. A lâmina saiu do outro lado, tingida de sangue. Ele não recuou. Segurou a espada com a mão nua, o ferro chiando ao toque, o sangue fervendo sobre o aço. Puxou Mortain para perto, e o choque de suas testas fez ecoar um estalo seco. Ela libertou a espada com um giro rápido e o atingiu com o cotovelo no rosto. O impacto fez o sangue espirrar, mas ele apenas riu, o osso se regenerando sob a pele. Ainda luta como um padre, zombou ele, cuspindo sangue. E você ainda luta como uma aberração. Respondeu ela, a respiração pesada. As espadas voltaram a se mover. Mortain golpeava em linhas limpas, quase matemáticas, o corpo girando, os pés deslizando sobre a areia úmida. Cada movimento tinha propósito, ritmo, cadência. Nemo, ao contrário, movia-se como se o corpo não tivesse peso, como se dançasse em meio ao caos. Era brutalidade com graça, violência com arte. Os golpes se cruzavam, e cada impacto levantava faíscas. A chuva começou a cair, devagar no início, depois mais densa, transformando a areia em lama vermelha. O vento soprou com força, arrastando a lona rasgada da tenda. Mortain viu uma brecha e atacou. A lâmina cortou o braço de Nemo, abrindo-o até o osso. O sangue espirrou, escuro e espesso. Ele agarrou a lâmina, puxou-a mais para dentro do próprio corpo e riu, um som baixo, quase íntimo. É tudo o que tem? Rosnou ele, com os dentes sujos de sangue. Ela respondeu com um chute seco no abdômen. Nemo foi arremessado para trás, arrastando um rastro na areia. Nemo rolou e se levantou, o manto manchado de barro e sangue. O silêncio que se seguiu foi denso. Apenas o som das respirações. Mortain passou a mão pela testa, misturando sangue e suor. Seus olhos queimavam. Nemo se ergueu, o corte se fechando, o peito subindo e descendo lentamente. Eu poderia matar você 1000 vezes, Mortain, e ainda assim me lembraria da primeira. A voz dele era quase suave. A única em que você acreditava em Deus. Ela não respondeu. Apenas olhou, com algo que se parecia mais com pena do que ódio. E então avançou. As espadas se chocaram outra vez, o impacto abrindo o chão sob seus pés. Nemo girou, golpeou, ela desviou. As lâminas cantavam, e o som era quase bonito. O vento se ergueu, o manto dela voando para trás, o dele girando como uma sombra viva. Mortain mergulhou sob a guarda dele e o cortou de lado. O golpe foi profundo, o suficiente para dividir o flanco. Nemo caiu de joelhos, a lama salpicando em volta. Por um instante, ela achou que fosse o fim. Mas então veio o som que ela lembrava do inferno, ossos se rearrumando, carne se recompondo, o riso abafado surgindo no meio da dor. Nemo levantou-se.
O corpo se fechava como se fosse feito de fumaça e ferro. O sangue evaporava antes de tocar o chão. Os olhos dele brilhavam no escuro da tempestade. Ainda dói? Perguntou ele, com voz baixa. Saber que nem o milagre mais impuro da igreja pode vencer o que chamam de maior pecado? Mortain firmou a espada no chão, respirando fundo. Não. Respondeu, fria. Mas me consola saber que mesmo você teme o que vem depois. O vento rugiu. Eles se olharam, dois condenados em corpos de carne. O trovão iluminou seus rostos. Nemo se moveu primeiro. Rápido como um raio. As lâminas se encontraram, o som ecoou como um trovão partindo o mundo. Ambos foram lançados para trás. A chuva desabou de vez, tornando o chão um lamaçal espesso. Apenas as sombras dos dois se moviam, um monstro que desafiava a morte e um santo preso em um corpo que não era seu. E no meio do deserto que respirava, o som das espadas continuou. Antigo. Primitivo. Feito de fé e sangue. A areia havia se tornado um espelho do inferno, escura, densa, misturada com ferro, vísceras e chuva. O deserto respirava pesado, como se tivesse engolido algo que não conseguia digerir. O vento soprava com força, e o céu acima deles parecia dividido, metade em fogo, metade em sombra. Cada sopro arrastava o cheiro de sangue seco, um odor quente e metálico que queimava as narinas. No meio daquele vasto campo morto, Nemo e Mortain permaneciam de pé. Dois sobreviventes de algo que ultrapassava o sentido da vida e da fé. Ambos cobertos de feridas, ambos respirando com dificuldade. O ar entre eles parecia espesso demais, quase sólido, como se o próprio tempo hesitasse em continuar. Mortain segurava a espada com as duas mãos. O punho branco, os dedos tensos, o corpo arqueado pelo cansaço. O sangue que escorria do ombro brilhava sob o relâmpago distante, grosso, escuro, quase vinho. Mas o olhar dela ainda era firme, o mesmo de quem se recusa a morrer de joelhos. Deus me deu esta carne, murmurou, a voz rouca, quebrada, para que eu matasse, demônio. O vento levou as palavras, espalhando-as pelo deserto. Nemo permaneceu imóvel por um momento, depois sorriu. Um sorriso de dentes manchados, frio, sem humor. Deus te deu um corpo, mas o corpo que ele te deu morreu há muito tempo. A voz dele soava baixa, mas cortante. O que habita aí agora, foi feito por mãos humanas. E não há nada mais podre que isso. Mortain apertou os dentes. A raiva brilhou nos olhos âmbar, e o corpo, apesar do desgaste, moveu-se com a força de um juramento. Ela avançou. O grito que soltou foi curto, agudo, e pareceu despertar o deserto inteiro. A espada riscou o ar, o som seco, claro, como o sino de uma igreja distante. Nemo ergueu sua lâmina e bloqueou, o impacto fazendo o chão tremer. Ele girou o pulso e contra-atacou. O som do aço rasgando o vento ecoou como trovão, e uma chuva de faíscas iluminou o campo. Mortain desviou e voltou a atacar. 1, 2, 3 vezes. Cada golpe era um golpe de fé e desespero, de alguém que acreditava estar cumprindo algo maior do que si mesma. Os movimentos dela eram belos, fluidos, mas havia uma urgência amarga neles, a sensação de que, mesmo vencendo, perderia algo essencial. Nemo recuava lentamente, os pés afundando na lama escura. O sangue evaporava de suas feridas e o vapor se misturava à chuva, criando uma névoa rubra. Cada vez que era atingido, o corpo se fechava em segundos, como se zombasse da própria dor. E cada vez que isso acontecia, algo dentro de Mortain se quebrava um pouco mais. Por um instante, ela o encurralou. Nemo recuou até a base de uma duna. O vento rugia. Ela desceu a espada em diagonal, mirando o pescoço, e ele não desviou. Ficou parado. A lâmina atravessou o crânio, rasgando-lhe a face e saindo pelo outro lado. O sangue explodiu, quente, salpicando o rosto dela. Mortain parou, ofegante, o corpo vibrando. Por um momento, o som da chuva preencheu tudo. E então ele riu. Um riso baixo, rouco, de algo que já esqueceu o que é ser humano. Que bela tentativa, padre! Ele ergueu as mãos, agarrou a lâmina ainda cravada em seu rosto e puxou ela para dentro, forçando-a a atravessar o próprio crânio. A dor que deveria vir nunca veio. Mortain tentou recuar, mas ele a puxou junto, a força bruta dele arrastando-a pela lama. Ficaram face a face. Tão próximos que o hálito dos dois se misturava. Sangue, ferro, areia e ódio. Mas você esqueceu,
sussurrou ele, os olhos azuis brilhando. Eu não sou algo comum. Eu sou maldição. A mão livre ergueu a espada. Um relâmpago iluminou o movimento. Num só giro, Nemo atravessou o peito dela. A lâmina abriu o corpo de um ombro ao outro, e o som não foi o de carne, foi o de algo sagrado se partindo. O impacto a lançou para trás. A espada escapou de suas mãos, e ela cambaleou, os olhos arregalados, sem ar. O sangue jorrou em silêncio, caindo em gotas grossas sobre a areia que fervia sob a chuva. Por um instante, ela tentou levantar a espada novamente. A mão trêmula, os dedos rígidos, o rosto sujo de sangue e água. Mas o corpo não respondeu. Caiu de joelhos. A respiração falhou, e o som que saiu de sua garganta não era humano, era o ruído de algo entre a dor e a oração. A espada dela tombou, cravando-se na areia ao lado, afundando lentamente até desaparecer. Nemo ficou parado, observando. O peito subindo devagar, o sangue escorrendo pela lâmina, misturando-se à chuva. Não havia prazer, nem triunfo. Apenas um olhar cansado, pesado, de quem já matou tantas vezes que a morte deixou de ter forma. Ele se aproximou. Olhou para ela por um longo momento, o manto carmesim colado ao corpo, o vento empurrando a areia sobre os dois. Você lutou como um homem, disse ele, voz baixa, rouca. E morreu como um idiota. Mortain tentou responder, mas só o som do sangue borbulhando escapou. Nemo baixou o olhar, virou-se. Que Deus saiba o que fazer com a sua alma, Mortain. Disse por fim. O vento soprou. Um vendaval ergueu a areia e levou consigo o cheiro de sangue. O corpo dela tombou de lado, lentamente, o rosto virado para o céu, os olhos ainda abertos, refletindo o cinza do firmamento. Nemo caminhou sem pressa. O manto vermelho rasgava-se nas pontas, o tecido preso ao corpo encharcado. A espada arrastava-se no chão, deixando atrás dele uma trilha longa e escura. Cada passo era fundo, pesado, e o som do ferro raspando contra a areia se misturava ao trovão. Atrás dele, o campo era um tapete de corpos, homens, mulheres, sombras indistintas, todos engolidos pelo mesmo silêncio. Nenhum som restava, exceto o rugido distante da tempestade e o vento. No alto de uma duna, Nemo parou. O horizonte era uma linha partida de fogo e chuva. A luz do entardecer refletia-se em sua espada. Ele a observou por um instante, e o rosto se contraiu em algo que não era remorso, nem vitória, apenas cansaço. A fé é uma lâmina cega, murmurou. Mas, por vezes, é ela que corta mais fundo. Ele continuou andando. O deserto o engoliu em silêncio. O vento apagou as pegadas em segundos, como se o mundo se recusasse a lembrar. Por longos minutos, nada se moveu. O sol desapareceu, e a noite caiu pesada, espessa, cobrindo tudo com a cor da morte. Então veio o som. Um pequeno estalo. Um movimento quase imperceptível. O corpo de Mortain, estendido na areia, tremeu. O peito subiu num suspiro fraco, e as veias sob a pele começaram a brilhar, pulsando num ritmo irregular. O sangue, que antes se espalhava em torno dela, começou a escorrer para trás, retornando, infiltrando-se na carne como se o deserto devolvesse o que havia tomado. A lua surgiu por entre as nuvens, lançando sua luz sobre ela. O brilho refletiu nas cicatrizes do rosto, nos lábios entreabertos. O sangue, agora vivo, movia-se sob a pele como um rio silencioso. Entre as dunas, sombras se moveram. Soldados, poucos, os que haviam sobrevivido. Cambaleavam, sujos de lama e espanto. Alguns traziam ferimentos profundos, outros apenas o olhar vazio de quem testemunhou o impossível. Um deles avistou o corpo. Ela ainda respira. Gritou, a voz rouca, desesperada. Os outros correram. Ajoelharam-se ao lado dela, tentando erguer o corpo. O sangue ainda fluía, mas era espesso demais, quase negro. A cada toque, sentia um calor estranho, como se algo vivo se movesse sob a pele da capitã. Rápido! Cubram-na! Gritou um deles, jogando um manto sobre o corpo. Os homens se entreolharam, apavorados. O sangue de Mortain começava a brilhar sob o tecido, um tom vermelho profundo que parecia pulsar em resposta ao vento. Um dos soldados, o mais jovem, olhou para o horizonte, para o ponto onde Nemo havia desaparecido. Ele a poupou? O mais velho baixou a cabeça, os olhos sombrios. Não, murmurou. Ele a condenou a viver. O vento soprou mais forte, cobrindo o campo com areia.
As tochas se apagaram uma a uma. Enquanto os homens carregavam o corpo dela de volta para o que sobrou das tendas, o sangue dentro dela começou a se mover, lento e constante, como algo que despertava. O deserto, então, pareceu prender a respiração. Porque sob aquele corpo sem vida, algo respirava com ela. E assim, chegamos ao fim desse capítulo. Mas lembre-se, a história está longe do fim. Se você quer descobrir o que vem depois, se inscreve aqui no canal Locra, ativa o sininho e deixa o like. É isso que mantém essa jornada viva e faz o sangue da história continuar correndo. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Até a próxima!